Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. O tema de hoje é: ninguém vai para o céu. Olha, querido irmão, segura os nervos, porque isto é chocante. É chocante, mas eu creio que vai libertar a todos quando Cristo colocou a fé na vida deles. Olha, antes de irmos para o nosso tema, eu só quero lhe dizer umas coisas. Irmão, eu não sou nenhum ateu. Eu não sou religioso. Eu sou cristão. Eu não sigo a religião. Eu sigo a Cristo. Que fique bem claro isto. Voltando ao nosso tema, olha, ninguém vai para o céu. Dos últimos anos para cá, as igrejas têm ensinado os crentes que Jesus vai voltar. Aí Jesus vai pegar os crentes, os pastores e todos que andam segundo os mandamentos e segundo a vontade de Deus para o céu. Também dizem que é possível que você encontre um dos seus familiares no céu. Que você encontre teu pastor, até teus amigos no céu. Dizem que no céu tem ruas de ouro, onde você não vai ver mais sofrimento, não vai ver dor, não vai ver as coisas que atormentam esse mundo mau. Então, é isto que ensinam nessas igrejas com esses teólogos e falsos pastores. Olha, vou citar agora um texto que é muito usado na religião e nessas igrejas a alimentarem este pensamento. João, capítulo 14, do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, pegam este texto, ensinam os crentes, pegam este texto, dizem que não se turbe o vosso coração. Ande segundo os mandamentos de Deus, ande segundo os caminhos de Deus, porque Jesus disse que na casa de meu pai tem muitas moradas. Então, tem lugar para todos lá. Não se preocupem. Não se turbe o vosso coração. É isso que ensinam. Aí os crentes ficam com cabeça grande. Ficam com cabeça grande a ouvir isto e a alimentarem isto nas suas vidas. Pensam que quando morrerem vai encontrar seu pastor, seu pai, sua irmã, seus amigos no céu. Mas olha, isso é um engano. Isso é uma falsa esperança, porque isto jamais vai acontecer. Porque ninguém vai para o céu. Olha, Hebreus capítulo 2, do versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Segura aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do assunto. Ele fala a respeito da participação da carne e do sangue cá na terra. Então, o apóstolo Paulo, ele fala da participação dos filhos e também a participação dele. Ele quem? Jesus. Diz que os filhos participam da carne e do sangue e Jesus também participou das mesmas coisas, carne e sangue. A minha pergunta é possível carne participar de carne? Claro que não. Então, o apóstolo Paulo estava a se referir do espírito dos filhos e também estava a se referir do espírito de Jesus, porque o espírito de Jesus, ele participou desta carne e deste sangue
cá na terra, mas depois deixou de ser participante e voltou a ser espírito como era antes. Entende isto? Mas calma, vou simplificar para você. Lionel Messi, todos conhecem? Creio eu que a maioria conhece. Quando ele vai para uma partida de futebol, ele participa de um encontro ou de um jogo de futebol. E este jogo dura 90 minutos. Depois que os 90 minutos terminam, aí o jogo acaba. Aí o Lionel Messi retira-se do campo. Quando ele retira-se do campo, ele ainda é participante daquele jogo de futebol? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque a participação dele terminou quando o tempo do jogo esgotou. Entende isto? Então, o apóstolo Paulo ele estava a tentar explicar aos filhos acerca disto. Que olha, Jesus, ele também participou da carne e sangue, só que esta participação só durou durante o tempo em que Jesus estava vivo. Entende isto? E depois que isso aconteceu, ele deixou de ser participante de carne e sangue para voltar a ser espírito como era antes. Entende? Então, no céu não entra nenhuma carne e nenhum sangue. No céu entra espírito. Percebe isto? Então, quando eu morrer, não vou para o céu assim como eu sou. Com olhos, nariz, boca, mãos, tudo isto. Não. O que vai entrar no céu é o meu espírito e não a minha carne. E Deus também havia revelado isto ao sábio Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes. Olha, Eclesiastes capítulo 12, do versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, é isso que acontece depois que uma pessoa morre. Seja salvo ou não, seja quem vai à igreja ou não, seja quem tem Deus ou não, como dizem, porque ninguém fica sem Deus. Que fique claro isto. Então, a carne, ela volta ao pó, porque do pó nós viemos e do pó não vamos ir, diz a Bíblia. O espírito, ele volta a Deus, como era, como deu, no princípio de todas as coisas. E mesmo no livro histórico de João, João escreve o seguinte, olha, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus, ele antes não era carne. Ele se fez carne depois que ele participou onde? Cá na terra. Mas agora, ele voltou a ser como ele era antes. Isto onde? No céu. E no céu, hoje ele é espírito. E todos nós, salvos quando morrermos cá na terra, nós voltaremos a ser espírito como nós éramos antes, segundo o Evangelho de Cristo. Olha, quanto ao tema, quanto ao texto mais usado na religião e nessas igrejas, acerca da casa de meu pai ter muitas moradas, como diz no livro de João, eles usam esse texto somente no texto isolado. Não lê o contexto desse texto, porque o contexto desse texto fala também acerca da morada de Cristo. Confira aí, João capítulo 14, do versículo 22. Olha, disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Entende isto? Quando Jesus disse que na casa de meu pai tem muitas moradas, não estava a se referir de que quando vocês morrerem, no céu tem casa para vocês todos. Não estava a dizer isso. Jesus estava a se referir que quando vocês crerem em mim e guardarem os meus mandamentos, o Pai e eu o amaremos e nós faremos nele morada. As muitas moradas que Jesus estava a se referir são as moradas em que Jesus mesmo, sendo Deus, ele vai habitar em todos nós em uma única vez. Entende isto?
Então, Jesus sendo ele onipresente, ele estará em todos e em tudo, ao mesmo tempo. Entende isto? Então, era disto que Jesus estava a se referir acerca das muitas moradas. Ele estava a dizer que eu irei fazer morada nas pessoas que me amam, nas pessoas que guardam os meus mandamentos e a minha palavra. Eu estarei nelas sem que ninguém sinta falta, porque estarei nelas em simultâneo. Então era isto que Jesus estava a se referir no livro de João. Percebe isto? Então, ninguém vai para o céu. Que esta mentira acabe, que esta mentira saia no meio das pessoas. O que vai para o céu é o nosso espírito e não a nossa carne. Entende isto? Então compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda têm medo de não subir para o céu. Porque existem alguns irmãos que ameaçam os outros. Olha, você, se continuar a fazer isto, você não vai subir. Não vai subir aonde? No céu. Baseiam-se aonde? Neste texto do livro de João. E nos demais textos bíblicos. Olha, no próximo vídeo nós vamos falar acerca do inferno. Hoje é o céu. No próximo é o inferno. Fiquem ligados ao canal porque vamos pregar toda a verdade acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Subscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ficar alertado sempre que publicarmos um vídeo. Olha, um abraço a todos. Dizer que amo muito vocês com amor não fingido. Até a próxima.